Nossa série Coisas que Jesus Nunca Disse vem na segunda temporada. 2 anos atrás, nós fizemos pela primeira vez essa série, que tem como lógica mensagens que traz frases populares que as pessoas dizem, que as pessoas acham bonitas e que elas levam tão a sério que muitas vezes elas inclusive acreditam que são frases que Deus disse. E foi uma série que foi tão profunda, que foi tão legal, que pega aquelas palavras, aqueles exemplos que estão no nosso dia a dia e ao mesmo tempo mostra a resposta da palavra de Deus, nos ensina pedagogicamente o que a Bíblia diz. Que a gente ano passado fez uma outra série que daí foi Coisas que Jesus Falou. E era com frases que a gente aí pensa que não está na Bíblia, mas que está. A gente voltou agora nesse ano com a segunda temporada de Coisas que Jesus Nunca Disse, mas que são frases que parecem bonitas, que parecem que são certas, que parecem que é assim. E a gente vai trabalhar durante esse mês sobre essas frases. E a primeira de todas é uma frase que eu imagino que você já escutou. Siga o seu coração. Quem nunca escutou essa frase? Quando está diante de uma decisão, que não sabe o que fazer, em qualquer área da vida, tem uma decisão a tomar, você vai conversar com alguém e vem aquele conselho que te diz assim: siga o seu coração. Siga o seu coração. É um conselho que parece bonito. Talvez você já curtiu algum post do Instagram com essa frase, compartilhou. Talvez assistiu algum vídeo com um passarinho cantando que dizia siga o seu coração e compartilhou em 43 grupos de WhatsApp. A gente é levado nessas frases e daqui a pouco parece que Deus está dizendo isso. Parece que Jesus disse isso, siga o seu coração. Mas hoje eu quero convidar vocês para a gente refletir sobre o quanto essa frase não tem nada a ver com o que Jesus disse. E antes ainda de olhar o que Jesus disse, tem um podcast que eles estavam dando o seguinte exemplo. Ele disse assim, olha, você pega uma moeda, quando tem uma decisão difícil de tomar, você pega uma moeda, e quando pega essa moeda, faz um cara e coroa, joga a moeda para cima. Só que antes da moeda cair, você sabe o que você está torcendo para dar. E não adianta, é aquilo que você vai fazer. Você não vai esperar a resposta certa. Você vai sempre fazer o que você está torcendo para que a moeda diga. Já percebeu que às vezes as pessoas vêm, nós fazemos isso, a gente tem uma decisão a tomar e a gente quer saber a resposta certa, mas no fim das contas a gente sempre faz o que a gente queria e não a resposta certa? É uma tendência nossa. Diversas áreas, diversos conselhos, diversos aconselhamentos, diversas vezes nós percebemos essa realidade, que as pessoas querem uma resposta, mas no fim de tudo elas sempre vão seguir o que elas querem fazer, ou seja, elas seguem o seu coração. E muitas vezes ao seguir seu coração elas se enfiam em vários problemas, e daí depois de novo, quando alivia a situação, elas vão em busca de algo que as faça seguir o seu coração. Uma frase que parece bonita, mas que eu quero olhar para você. O que Jesus, na verdade, diz sobre isso? Jesus não diz nada sobre seguir o coração. Na verdade, ele dá um alerta bem ao contrário dessa mensagem. Eu vou dividir em 2 palavras. Uma, quando Jesus nos diz como é o nosso coração, e outro, a partir de um personagem da Bíblia, que nos mostra o que ele fez e o quanto essa vontade de seguir o seu coração era mais forte que ele. E a primeira, então, que eu quero olhar com vocês, é o que Jesus diz como é o coração. E por que nós não devemos seguir o coração? Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9, e depois Mateus 15, 18 a 20. Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9 diz assim, palavras de Jesus. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E aí vamos agora lá para o versículo 18. No versículo 18, Jesus diz assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro.
Jesus aqui está trazendo uma reflexão sobre o coração, e ele percebe a realidade de como as pessoas viviam. E traz esse diagnóstico, ele diz: as pessoas têm os lábios cheios do meu nome, falam que me amam, falam que querem obedecer à minha vontade, falam que me seguem, mas o coração deles está longe de mim. O que eles fazem, a vida deles comigo, não passa de cumprir uma série de regrinhas que eles vão aprendendo. Como é que a gente faz? Como é que a gente parece fazer essa verdade? E Jesus diz: olha, o retrato é esse. As pessoas me honram com os lábios, e talvez você ouviu esse ano eu vou com tudo. Esse ano é o ano que Deus preparou para mim. Inclusive é um dos nossos temas. Esse ano é nosso. E a gente começa a usar algumas frases cheia de ideias, mas que na verdade são palavras de lábios, que não estão conectadas com o coração de Deus, com o coração conectados em Deus. E Jesus, quando olha o jeito que eu e você vivemos, o diagnóstico que ele traz para as pessoas, a primeira coisa sobre o coração é que ele diz: está cheio de palavra de Deus na boca, mas não está no coração. E aí quando ele vai aprofundar essa reflexão sobre o coração, ele diz o que acontece no coração e o que o coração produz. E ele traz uma lista que mostra tudo que é de ruim é produzido pelo seu coração. Do seu coração é que vem a fonte, não é de fora, é de dentro. É essa realidade do coração que, se a gente segue ele, a gente vai perceber que tudo o que a Bíblia nos dá de exemplo, o que Jesus nos mostra de exemplo, são coisas ruins. Coisas que fazem mal para nós e para as outras pessoas. E esse recado já é um recado do Antigo Testamento, muito semelhante ao que o profeta Jeremias, que Deus já tinha colocado na boca do profeta Jeremias. Jeremias 17,5, Deus tinha falado através dele: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. E ele segue o texto dizendo: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O que a Bíblia diz? O que Jesus diz? O que Deus diz? Ele diz: maldito é aquele que acredita na sua força, que acredita no seu desempenho, que acredita na sua intuição, que acredita no seu instinto, e que o coração se afasta de Deus, que o coração se afasta do Senhor. Porque essa pessoa segue o seu coração. E quando alguém segue o seu coração, ele não percebe. Mas não existe nada mais enganoso que o nosso coração. Nosso coração, ele tem uma doença incurável. E talvez você que está aqui me ouvindo já sabe aquelas vezes que você diz: eu vou seguir meu coração. E quebrou a cara. Tem músicas sertanejas que falam esse coração bobo, que sempre se engana de novo. Mas é a realidade da vida. É a realidade desse instinto, é a realidade que nós temos que cuidar com as coisas que saem dos nossos lábios e que não conectam com o que Deus diz. Siga seu coração. É uma frase que parece bonita, mas Jesus nunca disse isso. Na verdade, Jesus disse: do teu coração não sai nada de bom. E se você seguir a voz dele, você vai se enganar, porque ele te engana. O teu coração é enganoso, mais do que qualquer outra coisa. É como uma doença incurável seguir a voz do coração. Porque o caminho dele não é o caminho de Deus. E agora eu quero olhar um personagem onde essa realidade do coração se reflete. Vamos olhar o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do versículo 17 ao 23. Tem uma história conhecida, apelidada na Bíblia como o jovem rico, que nos conta de um personagem que eu quero olhar com você para mostrar uma pessoa que seguiu o seu instinto, que seguiu o seu coração e que inclusive tinha uma dependência de Deus, uma busca por Deus e mesmo assim estava seguindo o seu coração. E olha o que a Bíblia diz. Versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe.
E ele declarou: Mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, o jovem ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Essa história conhecida na Bíblia nos conta de um jovem que se ajoelha diante de Jesus. Presta bem atenção, ele não era alguém que era contra Jesus, que não valorizava a palavra de Deus, que não se importava com o que Deus dizia, que não estava buscando por Deus. Era alguém que buscava um relacionamento com Deus, e ele se coloca de joelhos em adoração diante de Jesus, reconhecendo quem Jesus é. E de joelhos diante de Jesus ele faz uma pergunta: Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ou seja, o que eu devo fazer? É interessante que essa pergunta dele era uma pergunta retórica, porque ele já tinha a resposta. Lembram a história da moeda? Ele veio ouvir de Jesus tudo o que ele queria daquilo que ele já concordava com o que Jesus ia falar. E como ele não ouviu o que ele queria, ele saiu triste, esgotado no seu eu, na sua visão, na sua opinião, nas suas virtudes, nos seus jeitos e na sua realização, porque ele mesmo decidiu que ele queria obedecer. Sabe o que incomoda nessa história? É que essa história tem um pouquinho de você e eu. Você, se está aqui essa noite, você também busca a voz de Jesus. Você também busca um relacionamento com Ele. Você quer ouvir Deus falar. E assim como esse jovem, a gente vem cheio das boas intenções, com uma lista pronta de coisa que a gente faz, pensando que Deus quer exatamente a nossa performance. Esse ano eu vou ser, esse ano eu vou fazer. E a gente realmente segue o nosso coração. Até o ponto que a gente percebe o que Jesus faz com ele. A Bíblia diz assim: Jesus o amou. E por amá-lo, Jesus fez isso com ele. Jesus mexeu na essência dele. Provérbios capítulo 21, versículo 2 diz algo muito interessante. Ele diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. Sabe o que significa isso? Esse jovem tinha consciência, tinha certeza de que ele fazia tudo certo. E ele vem com Jesus numa pergunta retórica, mostrando a lista das coisas erradas que ele não fazia. E Jesus, quando olha para ele, Jesus avalia o coração dele. Jesus sabia que tudo que ele não fazia eram coisas que concordava com o que ele queria, que seguia o caminho que ele queria, e que, em outras palavras, era ele seguindo o seu coração e tomando a direção que ele mesmo buscava para as suas vidas. Só que Jesus o amou, e por amá-lo, o contrariou. Presta bem atenção nessa frase. Jesus o amou, e por amá-lo, o contrariou. Não sei como você planejou o teu 2025, nas coisas que você está pensando, mas tem uma coisa que precisa acontecer, que é sinal do amor de Deus na tua vida, que é Ele contrariar o que você já planejou, que é Ele contrariar a tua lista, que é Ele contrariar aquelas coisas que, independente do que falam, você vai fazer do mesmo jeito. Jesus amou tanto aquele jovem que não queria mais ver ele naquele caminho. Jesus amou tanto aquele jovem que estava diante dele, que mexeu na ferida dele, e a ferida dele era: muito bem, você faz toda essa lista, mas o que eu quero de você é que você pegue os seus bens, venda tudo que tem e dê aos pobres. Ou seja, sabe aquilo que você ama tanto, que é o dinheiro? Abre mão dele. Sabe o que aconteceu? O jovem saiu triste pelo seu caminho. Ou seja, ele continuou o caminho do seu coração. Ele continuou seguindo o que o seu coração dizia. Tem um escritor chamado Byung-Chul Han. Ele é um coreano que ele escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, fazendo uma reflexão, uma leitura da nossa sociedade atual. Ele fala que a sociedade anterior à nossa, a geração anterior, era uma sociedade disciplinar,
baseada por regras e obediências. Por que assim? Porque você tem que obedecer e pronto. Muitos ouviram essa frase. Muitos são dessa geração e pegaram um pouquinho disso. Era uma sociedade de hierarquias e que ela trazia algumas características boas e ruins. Ele não diz qual sociedade é melhor. Mas eu quero focar no que ele diz sobre a sociedade atual. Não é olhar para trás e dizer lá era melhor ou pior. Não é isso que ele faz no livro, não é isso que eu estou convidando você a fazer. Mas ele traz um problema que é meu e teu. E é por isso que você não deve se contentar se perceber que antes era pior. Você deve pensar se isso não é uma realidade na tua vida. Ele diz assim: o ser humano atual, não há nada acima dele que lhe possa dizer o que deve ser ou fazer, pois ele dá mostras de obedecer apenas a si mesmo. Sabe o que ele diz? Ele diz, um dos reflexos da sociedade atual é que a sociedade do eu posso tudo, eu faço o que eu quiser, ninguém manda em mim. Eu posso tudo, eu avalio, eu digo se esse restaurante é bom, a nota está nas minhas mãos, eu digo se esse Uber foi educado, eu avalio, eu faço o que eu quiser, eu vou onde eu quiser, eu sigo meu coração, a vida é minha, quem sabe de mim sou eu. E ninguém tem direito de dizer, não faz isso. Ai daquele que fala, tu não vem me dar ordem, hein? Não fala nada para mim. Esse é o reflexo da sociedade. Pessoas que não tem ninguém acima deles que podem dizer, faz porque você tem que obedecer. E a característica da geração é que é uma geração que obedece apenas a si mesmo. Só que no livro segue uma reflexão com a frase de um outro escritor que diz assim: o que nos torna depressivos seria o imperativo de obedecer apenas nós mesmos. Sabe qual é o reflexo de você obedecer apenas a você mesmo? Mais cedo ou mais tarde você vai estar esgotado. Mais cedo ou mais tarde você vai estar triste. Mais cedo ou mais tarde talvez você esteja até depressivo. Suas emoções no limite. Acabado. Cansado. Porque volta e meia você de novo diz, eu vou seguir meu coração. E o resultado é que o caminho do jovem triste foi seguir abatido sem nem perceber que estava abatido. Esse é o caminho de quando a nossa escolha é pela obediência apenas a nós mesmos. Apenas porque a gente quer, apenas porque a gente fala, apenas de como a gente acha que deve ser, apenas para quando a gente acha de como deve fazer. E o pior de tudo é que a gente se ajoelha diante de Jesus pedindo para Ele concordar conosco. A gente se ajoelha diante de Jesus não para ouvir o que Ele quer, mas para ver se Ele vai continuar nos levando na obediência de tudo que nós queremos, do jeito que fazemos e do que somos. Você não está cansado de seguir teu coração? Você já não quebrou a cara suficiente seguindo o teu coração para entender que essa frase não vai te animar, ela não vai durar até março de 2025 dando certo? Ou será que dia 31 de dezembro lá vai estar você de novo? Ano que vem eu vou seguir meu coração. Não siga seu coração. Jesus mostra o que tem no nosso coração. E Jesus, além de mostrar o que tem nos nossos corações, por amar uma pessoa, contraria ela para mostrar, para de querer seguir o teu coração. Para de querer obedecer apenas a você mesmo. Entrega tudo para mim. Vive comigo. Teu problema é o dinheiro? Compartilha ele, larga ele. O jovem diz, não. E segue triste o seu caminho. Bom caminho é você perceber uma coisa. Você não apenas deve seguir o seu coração. Porque o seu coração pode se enganar e ele vai se enganar. Você deve pedir, Deus, guia o meu coração. Tem uma diferença gigantesca. Quando você segue o seu coração e quando você diz, Senhor, eu te entrego o meu coração. Talvez você que está vindo aqui há pouco tempo na igreja, há pouco tempo participando dos cultos, você nunca tomou essa decisão, nunca teve esse pensamento, nunca teve essa ideia, que Jesus convida e que Jesus diz, entrega o teu coração, o teu instinto, as tuas vontades, a tua obediência, entrega ela a mim. Não siga seu coração, entregue seu coração.
E não diga eu vou seguir o meu coração, mas diga, Senhor, eu vou deixar o Senhor guiar o meu coração. Nós cantamos hoje, dá-me um coração igual ao teu, porque o meu, quando o Senhor olha para dentro de mim, não tem nada de bom. Mas agora, quando o meu coração eu entrego para Ele, quando a minha vida eu dedico para Ele, eu descubro, Jesus nunca disse, siga o seu coração, porque Jesus me ama tanto que não falaria uma asneira dessas. Eu quero te convidar para que nessa noite você reflita sobre o que você está ouvindo. Se coloque de pé. Obedecer apenas a nós mesmos, num caminho que a gente acha que já sabe, acha que já faz, acha que já entende, é tudo do nosso jeito. Jesus te ama tanto que Ele vai mudar a tua ideia. Jesus te ama tanto que hoje Ele está te dizendo, eu quero que você entregue, eu quero te guiar.